Porque Paulo vai aqui escrever a sua principal carta. Talvez seja a carta onde toda a igreja e todo o evangelho seja sustentado. Porque ela é a primeira teologia mais organizada, mais estruturada do que é ser um cristão. É a carta de Romanos. Acho que tem 3 cartas na Bíblia que são difíceis de você meio que se aproximar delas. Um é Apocalipse. Se o cara se aproximar demais, fica meio doido. A outra é Hebreus. Se você souber Hebreus, eu digo assim, rapaz, você sabe de Bíblia. Porque para entender Hebreus, você tem que entender o Antigo Testamento. Aí quer dizer que você já entendeu a parte de lá, né? Aí quando você lê Hebreus, você entendeu a parte de cá. É um negócio assim, pesado, Hebreus. E Romanos, ele trata daquilo que nós somos hoje, igreja hoje. E Agostinho, quando se deparou com Romanos, ele era muito depravado, muito boêmio, largado, na bagaceira. Ele se deparou com Romanos e ele disse, eu preciso arrumar minha vida. E se transformou. Já o Lutero, ele era extremamente religioso, se chicoteava nas costas, morrendo de culpa, encontrou Romanos, entendeu a graça e melhorou. É uma carta capaz de trazer o mais da bagaceira para o centro e trazer o maior religioso para a liberdade. Talvez seja ela o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Ele é a síntese do pensamento de Paulo. E aqui, talvez hoje, seja um dia para você sair com um aprendizado. Seja o dia para você sair daqui com um entendimento novo sobre o que é a fé cristã na sua vida. Então, eu queria que você ligasse aquela chave que tem na sua cabeça, que diz assim, vou aprender uma coisa hoje. Porque tem aquela chave que você vem para a igreja e diz assim, vou receber uma palavra hoje de Deus para a minha vida, né? Então, você vai desligar essa chave, claro que você vai receber, mas você vai ligar, hoje eu vou aprender sobre o Evangelho. Hoje eu vou entender, eu vou ler alguns textos sobre Romanos e vou fazer uma compreensão. É interessante que Romanos ele tem uma lógica. E a gente, quando lê um versículo solto, não percebe essa lógica. Vamos lá? Romanos 1, que é equivalente a Gênesis 3, a queda do homem. Diz assim, já começa assim, no pé na porta. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato dele obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação dos seus corpos em si. E é um texto já forte aqui de começo. E o que ele está dizendo aqui de forma bem clara? Primeiro, que Deus é o Criador dos céus e da terra, e ele se revelou a partir das coisas que ele criou. Ele se revelou de uma forma muito forte, muito evidente. Talvez você já tenha percebido isso. Nós aqui somos um pessoal que já percebeu um pouco disso, né? Você já percebeu que Deus é Criador? E você percebeu Deus através das coisas que ele criou? Quando você estava olhando o mar, você estava olhando a montanha, você estava olhando a vida, e você pensou, isso aqui só pode ter sido obra de Deus. Isso aqui é obra de um Criador. E eu sei que você já percebeu isso, porque você está aqui, né? Porque você tem vindo adorar esse Deus. Você já percebeu de alguma forma que Deus está tão presente nessa criação que eu só posso me tornar um adorador do Deus verdadeiro. Isso é outra coisa importante. Todo homem ele já nasce meio com esse DNA de ser um grande adorador. Um homem que é... se ele não adorar Deus, ele adora outras coisas, mas ele é um grande adorador. E a gente meio que já nasce sabendo mais ou menos o que é certo e o que é errado.
desde o nosso nascimento, tem algo no nosso coração que já indica que há uma maneira boa de viver e uma maneira ruim de viver. Isso já é tão claramente expresso na obra da criação que você começa a perceber que algumas coisas estão fora de ordem. Existe muita maldade, existe muito pecado, existe muita destruição. O mal habita no mundo. E apesar de tudo que Deus fez ser algo bom, há algo errado nesse mundo. Aí o versículo ele vai dizendo assim, homens que tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e suprimem a verdade pela injustiça. Então a gente caminhando nesse mundo e observando a obra de Deus, a gente só pode adorar a Deus, mas o homem, mesmo conhecendo esse Deus, aí você pode até pensar lá no jardim do Éden, Adão caminhava com Deus todos os dias, mesmo tendo conhecido esse Deus, ele disse, eu não quero esse Deus, eu nego esse Deus. Lá no fundo do meu íntimo eu sei que Deus existe, mas eu digo, mas não é bem assim, não. Fica quieto, Deus. Suprimir é afogar. Os homens afogam essa verdade. Existe uma verdade de Deus e o homem diz assim, isso lá é coisa, deixa isso para lá. E o que acontece com esse homem? Ele troca a glória do Deus imortal por imagens segundo o seu desejo pecaminoso do seu coração. Então, uma vez que ele não quer esse Deus santo, justo, ele começa a pensar, olha, eu gosto de um vinho. Eu gosto de uma bagaceira. Eu vou inventar aqui o Deus chamado Baco, que vai aprovar a minha bagaceira. Então ele cria um ídolo, segundo a imagem pecaminosa do seu coração, e começa a adorar aquele ídolo que é como ele quer viver. O outro quer a liberdade sexual do jeito que ele gosta. Aí ele cria a Afrodite, lá na Grécia, e a Afrodite gosta da liberdade sexual. Tinha prostitutas no templo da Afrodite, certo? Então o que o Paulo está dizendo? Se você não adora a Deus, você vai adorar outra coisa, segundo o coração que você tem. E aí nós podemos adorar o dinheiro, Aí o que Jesus Cristo fala? Olha, vocês que ficam buscando se alimentar dessas coisas, vocês vão sempre ter fome novamente. Se você tomar dessa água desse poço, você vai ter sede novamente. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas essa busca, esse vazio, essas paixões do homem, levam ele tendo um vazio constante no coração e nunca é satisfeito. Aí o versículo diz assim, Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E a gente começou falando o seguinte, a ira de Deus está sobre esses homens pecadores, que recusaram glorificar a Deus como Deus. E Deus, ele ficou irado. Entregou esses homens aos seus desejos. E esses homens se tornaram loucos. E praticaram e ficaram escravos do pecado. A ponto de que o salário do pecado é a morte. E todos os homens morrem, porque todos os homens pecaram. Essa é a conclusão do apóstolo Paulo. Estamos sobre escravos do pecado, sobre a ira de Deus, e nosso destino é a morte. É como se a gente fosse um ventilador, ligado na tomada que é Deus. E Deus é a fonte da vida. Quando eu nego esse Deus, eu tiro o meu ventilador da tomada. Eu ainda fico aqui ventilando um pouquinho, mas a tendência é eu morrer. Então, o homem desconectado da fonte da vida que é Deus, ele ruma para a morte. E todo homem que nega esse Deus, ele ruma em direção à morte. Vocês estão me entendendo? Até agora, deu para entender? Mas tem uma galera que acha que está bem na fita. Tem uma galera que acha que, olha, existem os pecadores, esses aí estão debaixo da ira de Deus. Mas nós, religiosos, nós que temos a lei, nós que somos descendentes de Abraão, nós que vivemos assim na ética, na moral, estamos bem na fita. Nós somos justos.
Aquele pessoal lá do terrorista é o pecador. Eu aqui na igreja, eu sou o cara legal, que Deus vai querer salvar, porque eu sou bom, eu sou justo, eu sou bacana. Existe assim, uns 6 gatos pingados aqui que não vão para o céu também não, que eu sei. Eu começo a julgar, entendeu? Porque eles não são igual a mim, que sou bom, que sigo a lei. Aquele irmão ali está cometendo um pecado que eu sei. Pastor, expulsa da igreja, não vai para o céu não. Porque ele não é igual a mim, que sou justo e fiel, bacana. Aí Paulo vai dizer para esse pessoal o seguinte, Romanos 3,10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Uma das questões mais básicas que Paulo fala é, você que está se baseando na lei, você que está achando que é certinho, você que está achando que é super religioso, você só está se condenando mais, sabe por quê? Porque a lei vai dizer que você é pecador. A lei vai dizer, não faça isso, aí você faz, você fica mais condenado ainda. A lei não salva não, a lei te condena. Ela é boa, mas ela mostra o seu pecado. Aí o cidadão vem para a igreja, escuta o Hildebrando falando, ame seu inimigo, chega em casa e diz, tem que matar mesmo os traficantes. Entendeu a hipocrisia? Aí a lei condena o cara. O cara vem para a igreja, escuta que tem que amar o próximo, chega em casa, decepa a pessoa na mesa do jantar, dizendo, fulano é mesmo, é fuleiragem, é pai, tem que tirar ele, julgando os outros. Porque, no fundo, você que se acha religioso, você também vive uma hipocrisia. Aí diz assim, capítulo 2, versículo 1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Paulo está defendendo uma tese. Nem judeu, nem grego são justos. Nem você religioso, nem você que nunca ouviu falar de Deus é justo. Está todo mundo debaixo da ira de Deus. Todos pecaram. Não há ninguém que se salve. E se a carta de Romanos terminasse aqui, a gente estava lascado. Se ela terminasse desse ponto, não havia mais esperança para o homem. E o grande lance também é que tem pessoas na igreja que terminam aqui, né? Eles pegam o versículo de Romanos 1 para condenar todo mundo, condena todo mundo com Romanos 1, mas não diz o resto da carta. Porque Paulo não está querendo condenar todo mundo, ele está querendo dizer que todo mundo é pecador. E que você não é melhor do que ninguém. Certo? Aí vem capítulo 3 de Romanos, que vai dizer o seguinte. Aqui Jesus Cristo vai entrar na história. Aqui Paulo vai começar a falar do evangelho e da cruz de Cristo. Uma vez que ele falou do homem, do Adão, que caiu, que pecou, que comeu do fruto da consciência do bem e do mal, que foi expulso do paraíso. Isso é a queda do homem, segundo o apóstolo Paulo. Agora vem Jesus. Ele diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Então veio agora uma justiça proveniente de Deus, e que não vem da lei que você está seguindo, e que não vem dos profetas. Essa justiça é algo que vem de Deus e não de você. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Não há grego, nem judeu, nem macho, nem fêmea, nem escravo, nem livre, ninguém. Deus, não há distinção de pessoas aqui. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, aqui é de graça, gratuito, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus, e aqui está o grande lance, ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. E o que Paulo quis dizer aqui? Diz o seguinte, você é pecador e você está debaixo da ira de Deus. Certo? Todos entendemos isso? Isso é fácil de entender.
Mas Deus precisava ser justo, porque ele não pode ser conivente com o pecado. Então ele enviou seu filho Jesus, e sobre ele derramou toda a sua ira de toda a humanidade em Jesus. Ele o sacrificou, Jesus, por causa de você. E a ira que estava sobre você foi colocada em Jesus. Então a condenação que estava sobre sua vida foi colocada em Jesus Cristo. A ira de Deus que vinha sobre você foi sobre Jesus. E agora esse sacrifício levou o seu pecado. Carregou o seu pecado. E a partir de então você foi justificado. Não há mais condenação em você. Você não está mais destinado à morte. Aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado, para salvar todo mundo mediante Jesus Cristo. Todo mundo se tornou pecador, e todos precisam de um Salvador, que é Jesus Cristo. E o seu pecado que lhe condenava à morte, foi jogado naquela cruz, o seu escrito de dívida. E na morte de Jesus, o seu pecado morreu com ele. E na hora que ele ressuscita, ele diz, está pago, está consumado, você não tem mais dívida, você está salvo. Quem diz amém? Amém. Estão comigo, né? Eu falei, hoje vocês vão sair com um entendimento novo. Hoje não é assim, vai para a sua vida, não, é aprendizado. Capítulo 5, versículo 1. Aqui é a sentença de Paulo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Então o que ele está dizendo é o seguinte, Deus está em paz com você, não há mais ira. A ira que pairava sobre você não existe mais. Deus reconciliou-se com você. Estamos livres da ira. E todos os próximos capítulos de Romano vai ser para você entender isso. Veja o que vai acontecer, ó. Livres da ira, capítulo 5. Livres do pecado, capítulo 6. Livres da lei, capítulo 7. Livres da morte, capítulo 8. E quando a pessoa só cita os primeiros versículos de Romano para condenar a galera, não cita que Jesus livrou todo mundo desse negócio. A grande notícia de Romanos é dizer que você é livre, meu irmão. Que o pecado não tem mais poder sobre você. Entendeu? É isso. Essa foi a obra da cruz. Esse foi o papel do sangue derramado por Jesus. Quando Deus te olha agora, ele olha através de uma lente que é o sangue de Jesus. E ele não vê mais pecado em você. Ele vê justificação. Você agora não tem mais condenação sobre a sua alma. E vem agora algumas perguntas. Agora, a gente como cristão, né? A gente tem algumas perguntas para viver isso daí que Paulo falou. Ele diz o seguinte, capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Jesus Cristo. Portanto, olha aqui, olha o clamor do Paulo. Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. E agora Paulo vai falar o seguinte, olha, uma vez que vocês entenderam isso, que vocês tiraram a inimizade de Deus, que vocês agora estão reconectados com Ele, não vivam mais segundo aquele Adão, que fazia ídolos, que vivia segundo o seu coração, segundo os desejos da sua carne. Pelo amor de Deus, já que você entendeu que você não quer ficar distante de Deus, que você quer seguir para esse Deus, ser ligado na tomada de novo, não vivam mais como aquele cara. Vivam agora praticando as coisas que Deus gosta, que Deus aprova. Vivam nessa direção. É um clamor para que você seja santificado, para que você viva uma vida conivente com a sua decisão. Conivente com o Espírito de Deus. E há um clamor aqui, não é para que você ganhe a salvação, é porque você ganhou a salvação. Não é para ganhar o favor de Deus, foi porque você ganhou o favor de Deus. A partir de agora, ande nesse processo de transformação da sua vida. Atualize essa verdade na sua existência.
Então a Bíblia diz que o seu velho homem está morto, que o pecado não mais te domina. E você responde para Deus assim: eu acho que não está tão morto assim não. Porque eu ainda sinto algumas coisas que não era para me sentir. Eu ainda tenho vontade de cometer alguns pecados que era para mim não cometer. Eu ainda tenho assim algumas coisas que eu quero fazer que não condiz com o que Deus tinha para mim. Aí vem o capítulo 7 de Romanos, que diz: no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. O que ele está dizendo? Lá no coração, eu que fui transformado por Deus, eu sei que o que ele está pedindo para mim é bom. Eu sei que eu quero essa santificação, eu sei que tudo aquilo que Deus tem para mim é maravilhoso, e eu quero isso, eu sei que isso é bom. Aí vem: mas vejo outra lei atuando nos meus membros, do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? E aqui vem a crise do crente. Porque eu sei que eu sou salvo. Eu sei que Jesus me aceitou. Eu sei que eu fui perdoado. E eu sei para onde eu tenho que ir. Mas tem algo lá no meu interior que diz que eu não quero ir. Eu sei para onde eu tenho que ir. Mas há uma briga, há um ser esquizofrênico aqui dentro, há um ser ambíguo, que diz: hora que eu quero, hora eu não quero. Hora eu quero servir a Deus, hora eu quero ir para a bagaceira, hora eu quero... E eu não sei, eu acordo de manhã santa e durmo profano. Eu tenho essa crise. E lá no seu quarto você já teve essa crise. Já teve essa crise lá no seu quarto? Aquela que nem seu marido sabe o que você estava pensando? Nem seu filho sabia o que você estava pensando? E se eu pensando aí, você falou: mas Deus, se eu não fizer dessa forma, não vai dar certo, Deus. Aí Deus fala: mas eu quero que você vá por esse lado. Mas, Senhor, deixa eu só ser não crente um pouquinho. Deixa só eu pecar mais um pouco, porque se eu pecar mais um pouco, minha vida se arruma. Deixa só eu dar uma... E você fica negociando com Deus a sua santidade. Tem coisa que eu quero fazer aqui que não é muito da tua esfera, não. Mas deixa eu fazer aqui, Deus, mais um pouquinho, que depois eu volto a ser santo. E você... Só quem é verdadeiramente convertido tem essa crise. Miserável homem que eu sou. O que eu tento fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, eu faço. Que coisa, meu irmão. Às vezes eu estou lá, eu sei o que é o certo para fazer, e quando eu vejo, estou fazendo errado. E isso quer dizer que eu não sou salvo? Isso quer dizer que eu não fui atingido pelo Espírito Santo? Quer dizer que eu perdi a salvação? Não. Isso quer dizer que você tem uma carne militando contra o Espírito de Deus que está dentro de você. E existe um espírito que quer te levar a ser como Jesus. E existe uma carne que quer te levar para o Adão. O Adão que recusou Deus. A carne quer te levar para a morte, ser escravo do pecado. E Jesus quer te levar para ser a imagem do Filho de Deus, o Espírito Santo. Miserável homem que sou. Só dá esse grito quem é convertido. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa carne que quer me atormentar? Romanos 8:1 responde: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, se você tem essa dúvida na sua casa, se há uma culpa afligindo o seu ser e sua consciência, não há mais condenação para você. Porque você pode, pela culpa e pelo remorso, até chegar a um suicídio. Entenda, primeiramente, que não há condenação sobre você. Não seja como Lutero, esfaqueando as suas costas, preocupado por não estar agradando a Deus. Não é suas obras. Não é o que você faz ou deixa de fazer. Foi o sacrifício de Deus na cruz. E o fato de você ter essa crise de consciência mostra que o Espírito Santo habita em você. Porque é Ele que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Não é a nossa própria consciência que convence a gente. Quem convence a gente é o Espírito Santo. Quem nos dá crise, a gente peca com remorso, a gente peca com culpa, porque a gente sabe que não era para estar fazendo aquilo. A gente até se engana, né? Mas dá 2 dias a gente cai em si. O Adão consegue pecar numa boa. O Adão não tem problema de consciência. O crente, ele tem consciência. Ele pensa: pai, não está legal. Eu sei que a minha vida está troncha.
Às vezes você está fraco, você não está conseguindo mudar, mas você é consciente. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o capítulo 8 é o Pentecostes de Paulo. Porque Jesus veio e agora vem o Espírito Santo. 17 vezes Paulo vai falar do Espírito Santo no capítulo 8. Agora que você aceitou Jesus Cristo, que seus pecados foram lavados pelo sangue de Jesus, você vai receber o Espírito Santo de Deus, que vai lhe capacitar para uma vida transformada. E agora esse caminhar com Deus vai transformar os frutos lá no seu coração. Paz, longanimidade, perdão, paciência, domínio próprio. E você vai se tornando mais santo a cada dia, de fé em fé, de glória em glória, até que chegue o dia perfeito. Olha só o que diz versículo 11 do capítulo 8. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em você. Aquele que pôde tirar Jesus Cristo da morte, o Espírito Santo, também vai vivificar essa carne morta que está em você. O Espírito Santo vai transformar aquelas áreas da sua vida que precisam ser transformadas. Essa é uma obra do Espírito Santo na sua vida que você recebeu quando você creu em Cristo Jesus. Aí diz assim no versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele conhece o nosso interior, conhece as nossas fraquezas, sabe onde está a curva do caminho lá dentro do seu interior, e aí você ora a Deus dizendo, Senhor, me dá um carro. E junto com a sua oração, vai a oração do Espírito Santo dizendo, Senhor, esquece esse negócio do carro aí. Ele está precisando disso, está precisando daquilo, aquele negócio outro. Aí você ora achando que está arrasando com Deus, o Espírito Santo está indo com a outra oração junto. Não, Senhor, é a intransigência dele, é dificuldade, é teimoso. A gente precisa transformar esse coração teimoso. E a gente não sabe como orar, porque a gente tem um eu cego muito grande. A gente acha que é uma coisa, mas não é. A pessoa é crente que está querendo ajudar o outro, mas no fundo está querendo condená-lo. Aí você diz, minha irmã, você está condenando. Eu estou querendo ajudar, mas não está aparecendo. Porque no fundo você está ali com o eu cego, você acha que você é alguma coisa, mas não é. O Espírito Santo diz, Senhor, vamos trabalhar mais um pouquinho, se acalme, estou fazendo uma obra. Mas aí mais um ano eu consigo transformar esse cidadão. Se não fizer, dá uma aprovação que a gente conserta. Aí você cai naquela aprovação, passa ali, né, desempregado, não sei quanto tempo. No final você está humilde, que é uma beleza. Mas é assim mesmo, trabalhador mesmo, tem que trabalhar mesmo. E o Espírito Santo vai intercedendo, vai fazendo, misturando as suas fraquezas, convencendo você que... Porque se você não for convencido do pecado, você não muda. Você precisa entender, eu sou pecador, eu preciso mudar isso na minha vida. E Ele intercede por nós. Todos temos uma mensagem, todos somos uma carta viva escrita por Jesus. Essa foi a carta de Paulo. Eu não falei tudo, tem mais coisas. Mas talvez você queira ler um pouco de Romanos quando chegar em casa. Por que não? Ficou mais fácil entender? Leia um pouco de Romanos quando chegar em casa. É um desafio que eu tenho para você.